Já ouviste a história de uma jovem águia? Deixa-me partilhar contigo esta inspiradora narrativa. Era uma vez, numa terra distante, uma jovem águia cujo coração estava repleto de um sonho, voar alto acima das majestosas montanhas. Ansiosa por concretizar esse sonho, ela aguardava o momento da sua primeira lição de voo. Quando o dia finalmente chegou, ela estava repleta de antecipação e esperança. Acreditava que planaria graciosamente pelo céu infinito, tocando as nuvens com as suas asas. No entanto, à medida que a jovem águia saltou do ninho para o ar aberto, deparou-se com um vento feroz e implacável que a agarrou instantaneamente com o seu poderoso domínio. Em vez de planar graciosamente, viu-se envolta numa espiral violenta, precipitando-se pela turbulência do ar. Desesperadamente, batia as asas na tentativa de recuperar o controle, lutando contra a força inabalável do vento. No entanto, apesar dos seus esforços valentes, não conseguiu resistir às rajadas e precipitou-se em direção à terra a uma velocidade alarmante. O vento uivava e rugia enquanto rodopiava à sua volta, e a jovem águia colidiu violentamente com o escarpado da montanha. Tombou desamparada, desorientada e ferida, acabando por repousar no vale abaixo. Deitada ali, ensanguentada e derrotada, não pôde deixar de pensar: este é o fim, nunca mais conseguirei voar. Foi precisamente nesse momento que a sua mãe, uma águia mais velha e experiente, aterrissou a seu lado. Os seus olhos estavam cheios de empatia e amor ao ver o seu filho ferido e desanimado. Com um toque suave do bico e o calor das suas penas, ofereceu-lhe o conforto e o alento que só uma mãe pode proporcionar. Com o passar do tempo, a jovem águia recuperou uma fração da sua força. Foi então que a sua mãe lhe falou suavemente, mas com uma sabedoria profunda: de meu querido filho, não confundas este vento traiçoeiro com o fim dos teus sonhos. Sei que é difícil de ver agora, mas precisas desta adversidade e turbulência. É uma parte essencial da tua jornada para aprenderes a voar verdadeiramente. A jovem águia, ainda perplexa e dolorida, protestou: mas mãe, aquele vento quase me matou. Como pode uma força tão feroz e implacável ser benéfica? Os olhos da mãe brilharam com uma profunda compreensão enquanto ela respondia: sim, meu filho, o mesmo vento que te derrubou também te ensinará a dominar os céus. Com a minha orientação e as lições que aprenderás, desenvolverás a força e a habilidade não apenas para enfrentar as mais ferozes rajadas e correntes, mas também para usá-las a teu favor. A tempestade que enfrentaste não é o fim, é o início da tua jornada para experimentar as alturas impressionantes e a liberdade do voo que amorosamente preparei para ti. Esta emocionante história serve como um poderoso lembrete da sabedoria encontrada em Isaías 40:31, que declara: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Amigos, a vida frequentemente nos apresenta tempestades que nos derrubam. Essas tempestades podem assumir muitas formas, quer se trate da perda de um ente querido, de um diagnóstico de uma doença grave, de relacionamentos tensos ou de crises financeiras. Nestes momentos de adversidade, podemos sentir-nos impotentes e sobrecarregados, desejando que a tempestade passe rapidamente. Mas e se, no grande desígnio da vida, essas tempestades servirem a um propósito maior? E se elas não forem o fim, mas, na verdade, o começo de algo extraordinário? Com a orientação e o amor de Deus, as tempestades em nossas vidas podem ser transformadoras. Elas têm o potencial de fortalecer a nossa fé, moldar o nosso caráter, expandir o nosso ministério e nos preparar para novas alturas de crescimento espiritual. Essas tempestades não são destinadas a nos destruir, mas a elevar-nos acima da adversidade e conduzir-nos para a vida que Deus cuidadosamente planejou para nós. À medida que nos reunimos e nos aproximamos do trono da graça, façamo-lo com corações repletos de gratidão pela natureza eterna e soberana de nosso Pai Celestial. Humildemente reconhecemos a sua bondade, suas misericórdias abundantes e sua autoridade inabalável sobre todas as coisas.
No meio das tempestades e adversidades da vida, muitas vezes nos sentimos derrotados e sobrecarregados, ansiando que as provações passem rapidamente. No entanto, estamos aprendendo a confiar na compreensão de que Deus permite essas tempestades por um propósito, mesmo quando oramos fervorosamente por sua conclusão rápida. Reconhecemos que essas provações têm o propósito de nos moldar, nos aproximando da presença divina. No processo, aprendemos a render qualquer autoconfiança e reconhecer que somente Deus é a nossa rocha, nosso refúgio e nossa força, mesmo em nossos momentos de fraqueza. Que nos seja concedida a coragem de permanecer firmes no meio das tempestades da vida, sabendo que, ao fixarmos nosso olhar em nosso Pai Celestial, emergiremos vitoriosos das tempestades, fortalecidos por seu amor inabalável e graça inabalável. Conforme embarcamos nesta jornada de fé, abramos os nossos corações para a transformação que esses tempos desafiadores podem trazer. Que estas tempestades modelem o nosso caráter à imagem de Jesus, cultivando qualidades como compaixão, paciência, sabedoria, coragem, humildade e maturidade espiritual. Ao abraçarmos essas qualidades, que as nossas raízes se aprofundem no amor de Deus e que sejamos cheios do Espírito Santo, tornando-nos vasos de sua glória. Somos gratos pelos planos de Deus, que são projetados para nos prosperar e não nos prejudicar. Esforcemo-nos para ser melhores em oferecer apoio e cuidado aos outros que enfrentam desafios semelhantes, reconhecendo como as nossas experiências únicas podem nos capacitar a ajudar aqueles que estão passando por tempos difíceis. Que as nossas lutas sirvam como pontes para conectar com outros, proporcionando-lhes força, esperança e conforto em suas jornadas. Ao levantarmos nossos corações e vozes a Deus, lembremo-nos também de interceder por nossos entes queridos. Que nossas orações invoquem o cuidado vigilante, bênçãos e orientação divina em todos os aspectos de suas vidas. Neste ato de unidade, oremos para que Deus lhes conceda sua orientação e conforto divinos, assim como fez por nós. Em nome de Jesus, pedimos por essas bênçãos e oferecemos nosso agradecimento. Amém. Que você encontre conforto na compreensão de que suas tempestades fazem parte de um propósito maior. Essas provações são intencionalmente projetadas para ajudá-lo a crescer, moldá-lo, equipá-lo e transformá-lo na imagem de Cristo para a glória de Deus. Oro para que um sentido sobrenatural de alegria e paz encha o seu coração enquanto você deposita a sua confiança na bondade e fidelidade de Deus, mesmo quando não consegue enxergar para onde as ondas da vida o podem levar. O nosso Pai sábio e amoroso sabe exatamente o que é necessário para o seu desenvolvimento espiritual. Com um coração cheio de gratidão, peço as bênçãos de Deus sobre você, a sua família e todos os seus dias futuros. Que Ele cuide de você, o guie e o mantenha seguro enquanto você percorre a jornada da vida. Que os seus dias sejam preenchidos com o amor, a alegria e a paz de Deus, e que você encontre a força e a sabedoria para enfrentar quaisquer desafios que possam surgir no seu caminho. Que os seus relacionamentos se fortaleçam e que vocês se apoiem e cuidem uns dos outros de acordo com os ensinamentos de Deus. Que tanto os seus empreendimentos importantes quanto os pequenos detalhes da vida sejam abençoados, permitindo que vocês irradiem a luz do amor de Deus por onde quer que vão. Agradecemos pelo amor e graça inabaláveis de Deus. Em nome de Jesus, eu ofereço esta oração. Amém.